E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. Eu sou o Alan, estou resolvendo a questão 164 da prova verde do Enem 2024. Vamos aí no comando da questão. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é: um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe de 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é: bom, se é uma equipe que eu estou formando, aqui eu estou pensando que a ordem não importa, né? Então, nesse caso, ela é sem ordem, porque numa equipe não faz diferença se eu tenho a pessoa A e a pessoa B ou a pessoa B e a pessoa A. Né? Continua sendo a mesma equipe. Se continua sendo a mesma equipe quando eu inverto a ordem, então a ordem não importa. A ordem não importando significa que eu estou falando de um problema de combinação. Beleza? Então aqui é a combinação de n tomados P a P, que a gente desenvolve como n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Tranquilo? Aqui ele traz um outro detalhe, ó, que é o pelo menos 3 cardiologistas. Então eu posso ter 3 cardiologistas, 4 cardiologistas ou 5 cardiologistas. 5 é o máximo, porque a equipe tem que ter no máximo 5 médicos. Beleza? Então eu tenho que pensar em cada um desses 3 casos que a gente está desenvolvendo. Vamos pensar então aqui, ó. No primeiro caso, nesse primeiro caso, eu vou pensar em 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Bom, cardiologistas são 7. Se é combinação, eu estou pensando em 3, né? Cardiologistas vai ser a combinação de 7, escolhe 3, vezes os outros 2. Vezes porque eu estou pensando numa escolha e outra. Então aqui são escolhas simultâneas ou consecutivas. Aqui então combinação de 6, porque são 6, né? 6 médicos neuros, escolhe 2. Tranquilo? Então, nesse caso, eu tenho 7 fatorial dividido por 3 fatorial. 7 menos 3 dá 4, eu tenho 4 fatorial. Vezes 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é aquele onde eu tenho 4 cardiologistas e 1 neurologista, totalizando aí as 5 pessoas na equipe, né? Seguindo o mesmo raciocínio, eu tenho combinação de 7, escolhe 4, vezes a combinação de 6, escolhe 1. Aqui nós temos, então, 7 fatorial, dividido por 4 fatorial. 7 menos 4 dá 3, 3 fatorial, vezes 6 fatorial. 6 menos 1, né? Eu tenho 1 fatorial aqui. 6 menos 1, 5 fatorial. Aqui já daria para a gente marcar uma alternativa, né? Se você observar bem, a alternativa E já está aparecendo para a gente. Por que eu sei que a alternativa é? Porque pode ser esse caso, ou o terceiro caso. E o ou, ele passa a ideia para a gente de soma, beleza? Então, se ele passa a ideia para a gente de soma, e esses dois aqui, ó, já aparece nessa alternativa. Aparece aqui também, mas aqui ó, tem uma multiplicação, né? Não é multiplicação. Então, nesse caso, já é a alternativa letra E. Mas vamos calcular aí o último caso que aparece esse zero e ele confundiu algumas pessoas, né? Mas vamos lá. Terceiro caso, eu estou pensando em 5 cardiologistas. 5 cardiologistas e 0 neuros, né? Porque o 0 não tem nenhuma escolha, né, para esse cara. Então aqui eu vou ter a combinação de 7, escolhe 5, vezes a combinação de 5, né? 6 na verdade, escolhe 0. Então aqui eu tenho 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, 5, 7 menos 5, 2, 2 fatorial. Aqui eu tenho 6 fatorial, 0 fatorial, e 6 menos 0 dá 6 fatorial. A gente pode simplificar? Pode, mas não vai precisar porque na alternativa não foi simplificado, beleza?
Então veja, ó, que essa construção que a gente teve aqui foi justamente a construção da alternativa letra E. Um caso, ou outro, ou outro. Então o que a gente precisava identificar era que era um problema de combinação, beleza? Que o pelo menos ele abre margem para a gente pensar outros casos diferentes, em que seria um caso ou outro, né? E daí a gente pensar na soma, o que leva a gente para a alternativa letra E, belezinha? Se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar para a gente aqui nos comentários que a gente comenta, beleza? Bons estudos, boa competência, boa disciplina.